Possamos aprender a cada dia a ter mais firmeza durante as nossas orações, que possamos dessa forma conhecer mais a Ti. A gente agradece e também pedimos por aqueles que não puderam estar conosco hoje, que o Senhor da mesma forma venha falar aos seus corações e abençoar as suas vidas. A gente ora e agradece. Em nome santo de Jesus. Amém. A gente tem seguido uma sequência do livro de Efésios. A gente falou sobre predestinação, eleição, falando sobre as características que Deus, depois Jesus, depois o Espírito Santo, Ele nos traz a partir do momento que a gente recebe a salvação. E hoje a gente vai fazer um parênteses, ou uma parte assim, que o apóstolo Paulo, quando ele escreve a carta aos Efésios e as outras igrejas de toda a Ásia, ele coloca um trecho muito particular, Ele fala, parece até assim, Nossa, depois que você viu tudo isso, aí ele fala essa parte agora, que é Efésios capítulo 1, versículos de 15 a 16. Eu vou ler. Por essa razão, desde que eu ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para todos os santos, eu não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Então então a gente tem que entender, o que aconteceu. Aconteceu tudo que ele falou, Então vocês receberam a salvação, vocês já foram eleitos, vocês já foram salvos, E aí ele fala essa frase assim, E visto que vocês já foram salvos, os frutos que vocês têm dado, eu não consigo parar de pensar com alegria e orar por vocês, E aí vem às vezes algumas pessoas que questionam, que falam assim, mas eu já pensei nisso, Mas assim, as pessoas são eleitas? São, As pessoas foram predestinadas? Sim. Quem for salvo vai ser salvo? Quem vai ser salvo será salvo. Eu posso mudar alguma coisa nisso? Aí a gente começa a entrar naquela pergunta, se eu não posso mudar nada nisso, eu preciso continuar orando para que as pessoas sejam salvas? E aí realmente acaba gerando algumas dúvidas, Porque a outra coisa que eu lembro muito claramente isso lá no Ministério Infantil, acho que meus professores do Ministério Infantil não foram tão claros, Porque existe uma passagem que a gente tem que fazer assim, nós devemos orar sem cessar. A gente aprende no Ministério Infantil e tal, E aí, o que acontece quando a gente não ora? Aí a gente pensa assim, será que quando a gente não ora, o mundo vai pior? Será que o mundo desaba? Aí às vezes a gente tem muito na tradição oriental, essa questão de, se você não fizer isso, vai acontecer isso, que é a causa e consequência, Se você desobedecer aos seus pais, automaticamente vocês vão receber o castigo. E aí no nosso Ministério Infantil a gente aprende que Deus é o nosso Pai. Aí você pensa naquela figura paterna, que se você não obedecer a Ele, você vai ficar virado para a parede 5 minutos, você receber umas palmadas, Então eu tinha muito essa ideia, e às vezes ainda tenho, por muitos momentos da minha vida, que se eu fizer um pecado, nossa, algo muito ruim vai acontecer comigo, ou vai acontecer com meus familiares, Ou então pior,
Se você deixar de orar, aí algo muito ruim vai acontecer, né? Por exemplo, alguém deixou de orar pela Dilma e ela caiu. Será que foi isso que aconteceu? Né? Ou contrário, né? Alguém orou demais e ela caiu, não sabemos. Mas assim, a vontade soberana de Deus, ela não deixa de acontecer. E isso a gente estudou muito, né? E acho que esse é o ponto que a gente vai chegar. Qual que é a importância e por que devemos orar sem cessar, né? Então, é isso que eu queria trazer um pouquinho. E aqui a gente tem alguns argumentos que a gente quer trabalhar. Por que devemos orar sem cessar? O primeiro ponto que nós devemos orar sem cessar é porque orar é um mandamento, né? É uma ordem. Então, como se diz no meio jurídico, um mandato judicial você não questiona, você vai e cumpre. O juiz mandou, você vai lá e obedece, né? E a gente vê, agora que eu vi que ficou muito pequeno, tá? Desculpa. Que Deus já trabalha essa questão que você deve orar desde o Velho Testamento, né? Quando Davi escreveu o livro de Salmos, ele fala, tem inúmeros versículos, né, que falam assim sobre salmos que são basicamente dedicados à oração, por vários motivos, sejam motivos de angústia, sejam motivos de alegria, de agradecimento, de pedidos, né, o salmista acho que era muito conhecido como o cara que conversava com Deus. E quando você lê os salmos, parecia que ele realmente conversava como ele conversa com qualquer outra pessoa. E a gente vê que oração nada é mais do que falar com Deus. Então eu trouxe alguns salmos, vou pedir para vocês abrirem as Bíblias ou lerem no monitor. Quem enxerga bem pode ler direto a versão NVI. Quem não enxerga, melhor abrir a Bíblia ou marcar uma consulta comigo. O telefone é 2, brincadeira. Sem propaganda, vai pessoal. Vou testar a visão da galera lá atrás. Então, ó, eu pedi para o Zeca, que é o último lá atrás, abrir em Salmos. Dá para entender, Zeca? Salmos, capítulo 3, versículos de 3 a 4. Não é inteiro, tudo bem, fica à vontade. 13. Capítulo 3, versículos de 3 a 4. Porém, tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e Ele, o seu santo monte, me responde. Então, na verdade, ele já mostra uma relação entre Davi e Deus, né? Davi, ele é uma pessoa que está clamando ao Deus, que é o escudo, né? Vamos entender que naquela época era uma época de guerra, né? E o guerreiro que ia sem o escudo era aquele primeiro que ia morrer, provavelmente, porque ele ia tomar uma flechada, tomar uma espadada e aí já era. Mas quem protege Davi, mais do que seu escudo, que seu escudeiro, né? É o Senhor, né? E mais do que isso, daí a gente entra na primeira característica da oração, que é o quê? É uma coisa que não é um monólogo, né? Ele não fala assim, o Senhor é meu Deus, meu escudo, né? Eu clamo Ele em alta voz e acabou. Não, eu clamo Ele em alta voz e Deus nos responde, quer dizer, é um diálogo. Uma das características da oração é que é um diálogo, né? Eu vou pedir então deixa eu ver quem está aí no meio. Henrique, você enxerga? Salmos 4, 1. Capítulo 4, versículos 1. É a primeira? Responde-me quando clamo a Deus, que me faças justiça. Dá-me alívio da minha angústia, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Salmos 4:1. Então, muito parecido com o que o Zeca leu, o Henrique também leu uns salmos que fala que o Davi ele tem essa questão de quando ele precisa de ajuda, ele vai lá e busca Deus e Deus responde, né? Deus sempre responde a oração. E não só responde a oração, como ele também nos traz alívio, né? Então, a oração é muito comum essa ideia de você estar com uma preocupação muito grande, uma angústia muito grande, e quando você chega na presença de Deus, Ele responde, né?
E às vezes a gente ora, né? Pelo menos eu particularmente, eu confesso que tem muitas vezes que eu chego angustiado na presença de Deus, e às vezes eu me sinto assim, o que esse Davi, o salmista, está falando, né? Que você vem com angústia grande e traz na presença de Deus, e você ora, não é por falta de orar, e essa angústia persiste, né? E essa angústia fica lá, te preocupando, né? Então, talvez eu trocaria a palavra angústia por preocupação, né? E aí, quando a gente vê em Salmos, Deus sempre responde às orações, né? E aí tem vários livros, né? Por que Deus não responde minhas orações? Oração, como devemos orar? E aí, enfim, a gente vai lendo os livros, e aí a gente tem essa... às vezes a gente olha uma coisa e parece que a vida real é diferente. Vou pegar lá atrás, o Stefano, você leu o terceiro? Salmo 102, versículos 1 e 2. Ouve a minha oração, Senhor. Chegue a ti o meu grito de socorro. Não escondas de mim o teu rosto. Quando estou atribulado, inclina para mim os teus ouvidos. O meu clamar, responde-me depressa. Então aqui tem mais uma coisa que é muito parecida com os outros trechos, né? Mas aqui ele tem uma palavra que não vi nos outros, é assim: responde. Sim, todos falam responder, mas responde depressa, né? E Deus realmente é uma pessoa que geralmente responde imediatamente. Não é aquela coisa, né? Não é o WhatsApp, né? Não é o e-mail, nem as cartas. Deus responde muitas vezes muito rápido. O que a gente lê nos livros e a gente vive na nossa vida é que muitas vezes Deus não responde exatamente o que a gente quer, tá? Mas isso vai entrar em outra aula sobre respostas de Deus. Mas assim, a gente vê no Velho Testamento que, né, Deus fala aqui, pelo exemplo de Davi, do salmista, e a gente vê em vários outros locais do Velho Testamento, que devemos continuar, devemos sempre orar, devemos sempre buscar Deus, né? Acho que nenhum desses trechos nos dá o entendimento que Deus está no controle de todas as coisas, não precisamos mais orar, né? Pelo contrário, há uma urgência, um desejo muito grande de estarmos sempre orando. E aí, vou pedir para o Chuchu ler para a gente. Não? Exame de vista, grátis. Gerson, lê para a gente 1 Reis 3, 38. 1 Reis 8, 31 a 33. Está difícil? Alguém presta uma Bíblia e um óculos para a leitura de perto para ele, por favor? Ele fala sobre o templo de Salomão, né? Daí é uma coisa muito interessante, com a característica do templo de Deus que foi construído por Salomão nesse momento. 1 Reis 8, 31, 33. A vantagem do celular é que a gente consegue pôr letra grande, que é mais fácil de ler. Sem entregar a idade de alguns, né? 31 e 32. Quando um homem pecar contra seu próximo e tiver que fazer um juramento, e vier jurar diante do teu altar nesse tempo, ouve dos céus e age. Julga o teu servo com dedo ao culpado, fazendo recair sobre a sua própria cabeça o resultado da sua conduta. Declara sem culpa o inocente, dando-lhe o que sua inocência merece. Então, na verdade, quando Deus vê o templo sendo consagrado, né, e o Salomão está entregando esse templo para Deus, né, ele fala várias coisas, né, e Deus promete que quando uma pessoa estiver em pecado, vier buscar aqui, trazer sua oração, ou pior, trazer sua culpa, que essa culpa vai ser ouvida por Deus e vai ser perdoada. E se a gente estiver passando fome, Deus fala que você pode vir aqui, pedir a mim, nesse templo, nessa casa, que eu estarei aqui, e aí eu vou abrir a chuva, vou trazer as colheitas. Se vocês estiverem sendo guerreados, estão sendo atacados, vocês podem vir aqui, vocês podem estar em menor número, mas eu vou escutar, né? E assim vai, várias coisas que Deus promete, que a casa de Deus será conhecida como uma casa de oração, né? O
Templo de Salomão, que ele construiu, não na Celso Garcia, lá no já foi destruído na Palestina, né, em Israel, ia ser uma casa de oração. Se vocês, aí tem alguns parênteses, né? Se vocês sempre obedecerem os meus mandamentos e não adorarem os outros deuses, eu estarei presente nessa casa, e tudo isso você vai estar aqui. Então esse mandamento é muito, se a gente vê entre os judeus, né, o pastor hoje estava falando, coincidentemente ele falou sobre oração. O judeu, na verdade, ele tem que ir tantas vezes por dia na casa de Deus, ele tem que ir 3 vezes por dia, ele falou, e ele tem que estar assim frequentemente, né, nas festas, mesmo os que moram em outras cidades, eles vêm no templo do Senhor e vêm, como fala, servir suas ofertas e vêm fazer suas orações, tá? E aí tem, na verdade, o livro de Juízes, que aí tem um contra-exemplo, então tem um mandamento. E quando a gente vai ler o livro de Juízes, basicamente, que é muito parecido com o livro de Números, basicamente é a mesma história, só muda o personagem, só muda o rei, só muda o líder, só muda o nome do juiz, se é homem ou mulher, e só muda também o pecado, mas o pecado basicamente é igual. O povo estava lá, e aí eles pecam, e aí Deus castiga, e eles vão para o cativeiro, aí eles vão para os juízes. Juízes, pelo amor de Deus, vamos pedir, né, por favor, não deixe de ficar no cativeiro mais de 20 anos, 30 anos, 10 anos. E aí depois o juiz ora a Deus, e aí depois Deus restaura, Deus liberta, Deus traz. Então a oração, na verdade, tem esse fator muito importante, né? E quando o povo deixa de orar e deixa de buscar a Deus, sempre é esse processo que acontece, né? Vem o inimigo, castiga o povo de Deus, faz eles virar escravos, e aí eles dançam e ficam tristes, e aí eles ficam sofrendo, e aí Deus é o nosso Salvador, né? E aí tem esse exemplo de Josué, que é bem nítido a palavra que, quando eles deixam de orar, né? E eu vou pedir para uma mulher ler, porque no nosso país a gente não pedir as maiorias que são consideradas minorias, a gente recebe críticas, né? Eu vou pedir, Érica, você consegue ler daí? Tem um monte, né? Josué 8, é uma história, né? De 3 a 8 e de 14 a 16. Pedação? Pedação. Porque... Chega mais, quer ver o microfone? Agora melhorou. Contudo, quando os habitantes de Gibeon souberam que Josué tinha feito com Jericó e aí, recorreram a um ardil e enviaram uma delegação trazendo jumentos carregados de sacos gastos e vasilhas de couro velhas, rachadas e esmentadas. Os homens calçavam sandálias gastas e irritadas e vestiam roupas velhas. Todos os pães e os suprimentos deles estavam secos e esmigalhados. Foram a Josué no acampamento de Gilgal e disseram a ele e aos homens de Israel: viemos de uma terra distante. Queremos que façam um acordo conosco. Os israelitas disseram aos hebreus: talvez vocês vivam perto de nós. Como poderíamos fazer um acordo com vocês? Somos seus servos, disseram a Josué. Josué, porém, perguntou: quem são vocês? Onde vocês vêm? Aqui mais pra frente. Nossa, Deus! Colírio. Você lê o seguinte? 14 e 16. Liliana. Eu tenho que estar no curso só. Estou entregando todo mundo, né? Isso aqui. Israelitas. Quer ver qual foi? Bonito. Os israelitas examinaram as provisões dos hebreus, mas não consultaram o Senhor.
Então Josué fez um acordo de paz com eles, garantindo poupar-lhes a vida e lhes dar continuidade e confirmaram com o juramento. 3 dias depois de fazerem um acordo com os gibeonitas, os israelitas souberam que eram vizinhos e que viviam perto deles. Essa história que a gente viu muito no Ministério Infantil, mas a gente não teve eu pelo menos, não tinha entendido a perspicácia, né, de um povo que era vizinho, que Deus tinha mandado Josué destruir. Por quê? Os povos que estavam ao redor eram povos pagãos. E os povos que não foram destruídos foram esses que, quando entraram junto com o povo de Israel na terra prometida, eu não entendi muito bem, porque pediu um peixe e dará cobra, né? Tem uma história que fala que antigamente, em Israel, tinha uma cobra que era venenosa, mas parecia um peixe que ele nadava e você, às vezes, se pegasse o peixe por errado, o peixe te mordia, mas era uma cobra. E o escorpião também, que tinha, na verdade, um escorpião que parecia um ovinho, né? Ele ficava entre as pedras, você ia lá pegar e ele te mordia. E aí, ele conclui que o Pai que está nos céus nos dará o Espírito Santo a quem eu pedir. Então, se a gente ora e pede, será nos dado o Espírito Santo, né? E a gente sabe que tudo aquilo que o Wilson trabalhou na semana passada, o Espírito Santo pode nos confirmar, nos selar, nos guardar, nos dar certeza da salvação, também está embutido disso. Além do que, né, os frutos do Espírito Santo que a gente pede, será dado, né? E aí tem vários trechos, na verdade, que falam sobre o Espírito Santo, né? Vou correr um pouquinho, porque eu me alonguei de demais nas ordens, né, na ordenança. E aí tem aquela coisa que eu acho muito importante, né? Na oração do Pai Nosso, quando a gente, que é o nosso modelo de oração, tem um trechinho que é bem interessante, né? Quando a gente está orando. Eu vou pedir para a Ellen vir para a gente. Só se assustou, hein, Ellen? Tudo bem? Tudo bem? Não, eu vou pedir desculpa porque realmente não enxergo. Tudo bem, eu entendo. A Débora vai auxiliá-la. Consegue? Oração do Pai Nosso. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque é o reino dele agora e sempre. Amém. Então, uma das coisas que a gente pede na oração do Pai Nosso é nos livrar dos nossos inimigos. Nos livrar do Satanás que está tentando nos fazer cair, né? Então, isso é uma das coisas que a gente pede. E aí o Pedro, Jesus orou pelo Pedro para livrar ele da tentação. Vou pedir para a Rafael ler para a gente. Está em Lucas 22, 31, 32. Irmãos, Satanás pediu vocês para apedrejá-los como um trigo. Mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. Quando você se converter, fortaleça seus irmãos. Obrigado. Então, na verdade, Satanás pediu para Jesus que ele queria tentar Pedro. Tentar assim, de uma forma que... Mas Jesus orou pedindo o quê? Que Satanás não tentasse ele ao que ele pedia mais do que ele podia aguentar, mas apenas o que ele podia suportar. E aí depois disso a gente vê até hoje que Pedro, né, ele foi lá, foi tentado, negou a Jesus, né, quando Jesus falou isso para Pedro, eu nunca vou cair, eu vou ser firme até o fim. E aí Jesus fala assim para Pedro, mas infelizmente você vai me negar 3 vezes hoje mesmo. E depois de negar, Pedro é restaurado e é feita uma das bases fundamentais da igreja, né? Então, Jesus orou por Pedro. Então devemos orar sim, para que Deus nos afaste dos nossos inimigos, para que Deus coloque uma carga de tentação que possamos sustentar, né? E não só afastar os nossos inimigos externos, que são os espíritos do diabo, contra o Satanás, mas contra nós mesmos. Nós devemos orar contra a nossa própria natureza. Às vezes Satanás não precisa fazer muito para a gente cair. A gente já se joga no precipício, facinho. Então a gente tem que pedir continuamente que Deus possa estar nos dando. E se não orarmos, nós deixamos de glorificar o nome de Deus, já que é um mandamento. Se orar glorifica a Deus, nós devemos continuar orando, sem cessar. Acredito que a nossa oração contribui na salvação dos pecadores, sim,
Lógico que temos a eleição, que temos as pessoas escolhidas, mas nós devemos, por mandamento, continuar a orar por essas pessoas. Jesus orava pelas pessoas, nós, a igreja, orava pelas pessoas, nós devemos continuar orando sim pelas pessoas. Se não orarmos, não deixaremos de mudar situações. Não vai dar tempo, mas eu queria trazer aquela história de Abraão. Né? Abraão não queria que seu sobrinho Ló fosse destruído quando ele estava em Sodoma e Gomorra. E ele orou para Deus, negociou com Deus, pediu: Deus, se tivesse 50, 5 anos. E não adiantou, não tinha nenhum lá, só tinha, mentira, tinha 5, só tinha a família de Ló. E quando Deus destrói, né, mesmo que não mude a situação, né, Deus salva as pessoas que estão lá. Abençoa o próximo, né? E a gente fala, eu lembro que a pastora Alegria sempre fala Maranata, né? Vem Jesus logo. Ela sempre fala, Maranata, vem Jesus logo. E às vezes a gente, como cristão, muito frio, assim, a gente pensa, pô, eu não quero que Jesus volte logo, né? Porque tem tantas coisas para fazer, tantas... Não, a gente tem que orar. Jesus, volte logo, o seu tempo está chegando, né? Queremos que o reino de Deus venha a nós, porque vai ser 1000 vezes melhor do que a gente está vivendo hoje, né? E aí a gente tem algumas coisas que são importantes. Muitas vezes nós temos que, para orarmos sem cessar, para orarmos mais, temos que reconhecer que nós temos sido negligentes, que nós não temos vontade de orar, né? Muitas vezes, né, a gente ora por obrigação, né, aquela oração. Deus, muito obrigado por essa comida, né? E eu amo Jesus, né? Então, alguém está olhando aqui, eu estou querendo orar rapidinho, né? A gente não tem que orar por obrigação, a gente tem prazer em orar, né? Que seja um momento de comunhão. Aí eu estava lendo um livro do Philip Yancey, que tem um livro só de oração, que ele fala assim: se você não deseja orar, você tem que buscar a palavra de Deus. Não é só, ai, Deus me dá vontade, você tem que buscar a palavra de Deus, porque é um diálogo, né, a oração. E disciplina, né, preguiça, que todo mundo fala, né, eu persisto na oração. Esse foi do livro do Philip Yancey. Eu persisto na oração porque estou cumprindo o mandamento de Deus, e também porque estou fazendo o melhor de mim, gostando ou não de fazer, né? Então tem aquela coisa que você precisa se programar. Você pode no começo não sentir prazer, mas você tem que persistir, né? Essa é uma coisa importante. Aquela falsa humildade, né? Ai, quem é minha própria oração, tão pequena, eu, coitado. Manda o Paulo orar, o pastor orar, o pastor... Não, Deus quer que todos oremos. E o falso conceito que eu trouxe aqui: não existe conflito entre a soberania de Deus, a vontade de Deus, que está escrita, né, e a sua oração. Ah, mas se eu orar errado, Deus quer fazer A e eu orar por B. Por isso que na Bíblia tem várias passagens que falam assim, né, que nós devemos, na verdade, pedir que o Espírito Santo nos ensine a orar. E segundo, quando a gente ora, a gente não ora justamente para mudar a vontade de Deus. A gente ora assim para agradar a Deus, para obedecer a Deus. Mas quando a gente ora, quem é o grande transformado somos nós mesmos, né? E esse é o trecho que eu gosto muito, né? Acho que foi a parte que mais gostei do livro. O resto não é tanto, é muito repetitivo o livro, mas é um livro muito bom. Acho que era para minha persistência. O livro é desse tamanho, tá, galera? A principal finalidade da oração não é tornar a vida mais fácil, nem conseguir poderes mágicos, mas conhecer a Deus. Preciso de Deus mais do que qualquer outra coisa que possa querer dele. Acho que esse é o principal ponto que a gente ora e ora sem cessar. Então, concluindo, é o que Samuel falou, né? E essa passagem eu gosto muito. Longe de mim esteja pecar contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Eu também ensinarei a vocês o caminho que é bom e direito. Então quer dizer, Samuel não tinha como deixar de orar. E muitas vezes, e é uma coisa que eu entendo pessoalmente, acho que a gente tende, eu tendo muito particularmente, a orar por mim, pelas pessoas, né, que me importam, né? Eu vejo, por exemplo, todo dia eu oro pelo meu filho, pelo Rafael. Todo dia eu oro coisas muito parecidas, mas eu não deixo de orar, porque me incomoda muito, né? A gente ora por ele antes de dormir. Aí às vezes ele capota e dorme e eu estou pensando, ai meu Deus, esqueci de orar por ele.
Aí eu tô deitado assim, eu lembro, né? Faço meu devocional. Esqueci de orar pro Rafael. Me incomoda tanta. Eu confesso pra vocês. Eu levanto, é só. Não faz barulho, que ele vai acordar. Eu vou orar bem quietinho. Eu posso dormir tranquilo, não acordo toda noite. Eu não consigo dormir. Porque eu posso crescer com o coração alegre e vocês também levam. Consigo dormir, né? É uma ânsia de oração que é engraçada. Talvez os pais saibam. Eu não sabia. Né? É quase aquela mesma ânsia de oração que você, Deus me ajude a passar no vestibular. Só que acho que é um pouco mais forte, tá? Porque quando eu esquecia de orar, de não passar no vestibular ou passar na prova, eu dormia tranquilo, né? Mas assim não. Que a gente possa ter essa ânsia, pessoalmente é um desafio de oração, como Samuel. Ele orou cada um de vocês, cada um das suas ovelhas, cada um dos seus comandados, cada um do seu povo, né? E aí a gente, realmente, que a gente possa ter essa vontade de orar sem cessar, porque é mandamento, porque Deus se alegra, porque o Espírito de Deus é derramado nas pessoas que oram, né? E porque nós podemos, com a oração, tem muito poder. A Lívia, ela sempre falava numa reunião de oração, que a gente possa orar como igreja, como um corpo, como uma família, né? Acho que isso é muito importante. E as vezes que a gente orou na nossa igreja, eu lembro muito claro quando a mãe do Daniel ficou doente, né? Quando a avó do Mumu ficou doente. A igreja orou, jejuou e como Deus transformou, né? Que a gente possa ter esse costume da gente poder orar sempre como um corpo, com um motivo, um comum, uma coisa nova em comum, né? Que essa seja nosso ensinamento de hoje. Alguém tem alguma coisa a acrescentar, alguma dúvida?